E nem sempre a obrigação de pagar pensão alimentícia recai sobre os pais em relação aos filhos. O Código Civil brasileiro prevê que os pais também podem requerer pensão alimentícia de seus filhos, desde que comprovem a necessidade do suporte financeiro. Essa determinação está fundamentada no princípio da solidariedade familiar, que está prevista no artigo 229 da Constituição Federal e no artigo 1696. Em regra, os pais são responsáveis pelo pagamento da pensão alimentícia em favor dos filhos. Tal dever, em regra, subsiste em toda a infância e adolescência dos filhos. Entretanto, existe também a possibilidade inversa, qual seja dos filhos terem de pagar pensão aos pais. Na nossa lei magma, especialmente no artigo 230, Luiz, e seguintes, e o artigo 1696 do Código Civil, determina e estabelece que a reciprocidade na prestação de alimentos, porém deve ser prestados, porém deve ser preenchido alguns requisitos, sabe? Dentre esses requisitos são provas de que os pais não têm condições de sustentar. Então, se os pais não têm condição alguma de sua subsistência, busca os filhos para o amparo, sabe? E prova de que os filhos têm condições de prestar esse assessoramento para os pais. E aí vê o padrão de vida do pai, bem como que o filho fornece e o juiz determina o valor da pensão que será fornecida, tá? Outra questão que o advogado esclareceu é quando o idoso tem direito à pensão dos filhos. Quando o idoso não tem condição alguma de sua subsistência, não sendo garantido o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como o respeito à preservação da saúde física, mental, intelectual, espiritual e social. Então, quando o idoso não tem aquele amparo social, está vivendo uma situação caótica, ele tem o direito sim de buscar a pensão. Dentre a pensão também, a gente pode citar, indo para a situação previdenciária, que é a situação do LOAS também. O idoso que não tem amparo de ninguém, bem como não tem um filho para poder buscar a pensão, ele pode buscar o auxílio do LOAS, que é renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. O idoso, no caso, que não tem renda alguma, ele vai se enquadrar nisso e consegue buscar o auxílio do governo, que é o LOAS, tá? Porém, a lei prevê alguns critérios quando se trata de filhos terem que cuidar dos pais. Os filhos maiores de idade têm a obrigação de ajudar e amparar os pais na velhice, na medida de suas condições financeiras e da necessidade dos pais. Essa obrigação está prevista na Constituição Federal, artigo 227, 229 e 230 seguintes, tá? Bem como também no Código Civil. O Código Civil determina alguns artigos para esse amparo legal. A obrigação é ajudar financeiramente os pais caso não tenha meios de sustentar. Prestar assistência afetiva, moral e psíquica, porque não é só financeiro. O idoso também precisa de um amparo moral, amoroso, né? Uma situação que o conforte. Não é só o dinheiro que conforta uma pessoa. Cuidar dos pais, garantir-lhes o respeito, os cuidados que merecem. Os filhos podem, caso não forneça esses 3 requisitos, eles podem ser punidos também, chamado abandono afetivo e desamparo também. E isso pode gerar consequências para eles. A gente tem que deixar claro que o artigo 1638 do Código Civil, ele caracteriza o abandono afetivo do pai com o filho também. Então, no 1696 do Código Civil, ele fala da reciprocidade entre pai e filho. Então, se é reciprocidade, tem que vir de ambos os lados. Se o pai não prestou assessoria ao filho no início da vida, ele, ao final da vida, ele não pode buscar isso, sabe? E se vier a buscar, ele vai ter obstáculos para conseguir essa pensão. E se alguém notar abandono afetivo, notar alguma situação que não tem o princípio da dignidade da pessoa humana, do idoso, fazer uma denúncia no Ministério Público, fazer uma ouvidoria também municipal para que o CAPS ou o CAD vá até a assistência social e note o abandono do idoso.